Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando da Verdade. Estudei bastante e relembrei bastante para poder gravar sobre Gramsci parte 2, mas prometo gravar amanhã. E a sua influência sobre Paulo Freire. Mas antes de começar o vídeo, deixa um like, né? Se gostar, se inscreva e participe de opiniões. Mas eu tenho que falar hoje do caso do Intercept Brasil. Tá? Para quem não sabe, o Intercept Brasil tem uma ligação com o Wikileaks, do Snowden, né? Quem nunca viu esse documentário do Snowden, né? Que hoje mora na Rússia, ele é exilado, ele é norte-americano exilado na Rússia, asilado político na Rússia, né? Por quê? Ele vazou conversas do serviço de inteligência norte-americano que são verdadeiramente um escândalo, e inclusive na época o serviço secreto americano chegou a grampear o telefone da ex-presidente Dilma, né? E não só o ex-presidente da ex-presidente Dilma. Ele mostra ali no documentário que, né, os serviços de inteligência norte-americanos têm poder de gravar telefone de qualquer ser humano da humanidade, de qualquer ser humano do planeta. Tem poder de gravar, inclusive, não só celulares, mas também rastrear contas bancárias, conseguem, através dos Estados Unidos, ligar, inclusive, a tua própria câmera do notebook e te filmar, gravar o que você está fazendo, em qualquer parte do mundo. Tá? Então, Snowden começou a revelar, né? E quando ele revelou nesse documentário produzido pelo Oliver Stone, né? Snowden, Oliver Stone é um dos maiores cineastas, né? Que existe nos Estados Unidos, crítico, né? Ele começou a revelar todas as podridões da NASA, dos genocídios que os Estados Unidos cometeram no Afeganistão contra pessoas civis, dos estupros no Iraque, dos estupros no Afeganistão por soldados norte-americanos, né? E ele só está vivo hoje, né, porque obteve cidadania na Rússia, e a Rússia não extradita de jeito nenhum cidadão russo para os Estados Unidos. Tá? Então vamos ao caso. Esse site, né, do jornalista Green Herald, né, vazou ontem, né, conversas entre Sérgio Moro e Danton Dallagnol, combinando, né, como agir para criminalizar o ex-presidente Lula. É crime, isso é crime. O promotor não pode interagir com o juiz para acusar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês e reflitam. É a mesma coisa que um promotor, você tem um parente que é suspeito de um crime e que está no banco dos réus, não é? E o promotor se articula com o juiz para criminalizar o seu parente, e o advogado do seu parente nem está sabendo do que está acontecendo. Foi o que aconteceu. Para você acha isso certo? Criminalizar um parente seu? Ou você acha certo, por exemplo, um policial barrar um filho seu na rua, né, e forjar um flagrante nele, né, para poder ele ser preso, e o promotor o acusar sem jamais ter interrogado seu parente? Também não, né? Então a mesma coisa aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o Intercept Brasil, tá? Vale lembrar que o Intercept promete liberar, né, liberou somente 1% do que tem em relação a Sérgio Moro, Danton Dallagnol e todos os procuradores, né, que dão opiniões políticas, né, que foi o caso ontem, mostrando promotores dando opiniões políticas. Procurador não pode se envolver com política, porque ele perde a imparcialidade, e a ética diz que ele não pode julgar quando ele é parcial.
né? É uma série de promotores que comentaram, inclusive sobre o habeas corpus do Lula, inclusive sobre a entrevista que foi autorizada pelo Supremo do ex-presidente Lula, dizendo que o Supremo virou uma balbúrdia, não é? Procuradores que afrontam o maior tribunal brasileiro. Vamos ao caso, né? O Intercept divulgou desde 2016, quando o Sérgio Moro era um juiz midiático. Errado, em qualquer país do mundo, o juiz ele não pode ser midiático. O juiz comemorando com um promotor, né, que as manifestações davam força para ele limpar o Congresso, né, e também, né, mostra a vontade dele de perseguir os partidos de esquerda. E aí se consolida a partir do momento que ele assume um cargo no governo de extrema-direita. Tá? Isso, segundo o Código Penal brasileiro, é motivo de anulação do processo. É motivo de anulação, o Danton PowerPoint da Lagnol, né, dizer que não tinha convicção em usar a argumentação do triplex porque era muito frágil, não havia provas. O Danton confessa isso. Não é? E aí usam, né, um depoimento, uma matéria da Rede Globo e um depoimento de um criminoso para sustentar de que o apartamento era do ex-presidente. Isso é crime. E a todo momento dialogando com o Sérgio Moro e Sérgio Moro dizendo, tá faltando mais operações, né? Tem que fazer mais operações e dando dica de onde procurar, do que fazer. Isso não pode. Isso é crime. Não é? Porque é mais crime ainda a partir do momento que ele trata pessoas desigualmente. Vamos dar um caso? O do Zezé Perrella. A Polícia Federal não prendeu. E ele estava com um helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína. Não prendeu. A Polícia Federal não prendeu o Aécio Neves, que é gravado extorquindo da JBS 2 milhões de reais. A irmã dele foi presa e logo em seguida solta. E ainda ameaçando matar a mula, a pessoa que transporta, que também não foi presa. Não é? Então, o que o Intercept Brasil ontem soltou, e diz o Intercept que é só 1% do que eles têm, não é? Põe o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, numa condição de que ele não tem mais condições de ser ministro da Justiça. Porque é ele que comanda a Polícia Federal. Que isenção, se ele já não tinha como juiz, terá na investigação de um crime que ele praticou, junto do promotor e dos delegados que hoje são assessores dele. Ele feriu eticamente a conduta de um juiz, baseada em leis, tanto que o Ministério Público está acusando, né, e vai apresentar, né, um processo contra Dallagnol e Moro. Né? A OAB já vai se manifestar, o Congresso Nacional, porque ele disse que tinha que se limpar o Congresso Nacional, conversando com o Danton Dallagnol. Ou seja, a Lava Jato quer virar um poder absoluto no país. Ela ultrapassa todo o limite de razoabilidade dos três poderes, que são independentes e harmônicos. Eles não têm esse direito. Né? E mesmo se você concorde com esse direito, quem é que os fiscalizam? E se ponha no lugar do ex-presidente Lula, e se fosse você? O seu caso, a sua vida seria pior ainda, porque eles estão prendendo, segundo a imprensa mundial, um dos políticos mais conhecidos do mundo. É o terceiro homem brasileiro mais conhecido do mundo, só fica abaixo de Pelé e Paulo Freire. Aliás, de Pelé e Paulo Coelho. Paulo Freire é o quinto, Lula é o terceiro. Um homem que é indicado, e em 2002 também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E em 2018 é indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e com esse escândalo fortalece as chances dele ganhar.
Um homem que tem mais de 40 títulos de doutor honoris, que é doutor por merecimento. O homem que é considerado inocente pelo Papa, pelo ex-primeiro-ministro José Sócrates de Portugal. Cristina Kirchner ontem, né, escreveu, né, o primeiro-ministro espanhol, os europeus estão todos indignados por essa farsa do juiz Sérgio Moro, né, que não tem mais condições nenhuma de estar nesse governo. E o Congresso está fazendo a mesma coisa o que fez com a Dilma, só que com condições diferentes. Em 2014, o Aécio Neves ajudou a barrar o Congresso porque não aceitava os resultados da eleição. Agora o Congresso se põe, né, em obstrução enquanto o juiz Moro não sair. Ele tem que sair, ele não é imparcial, ele não tem condições mais de sustentar como ministro da Justiça. Não é? Porque senão o Brasil será desmoralizado perante o mundo, e se o Supremo Tribunal Federal não soltar o ex-presidente Lula, porque quando se obtém esse tipo de diálogo, e principalmente, né, o juiz que reclama que foi gravado, que isso é crime, ele grampeou o telefone da presidente da República sem autorização do STF. Ele grampeou o escritório do advogado Cristiano Zanin Martins, que é o advogado de Lula. Isso é ilegal. O advogado não pode ter violado seus sigilos com seu cliente. Isso é um crime grave contra a democracia, porque cria-se uma tirania da justiça. Como dizia Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura da justiça, porque dela não há quem recorrer. É um escândalo, talvez o maior escândalo do judiciário brasileiro, e eu me arrisco a dizer, desde a época do Brasil colônia. Nunca houve um caso escancarado quanto esse, não é? E o pior, nos próximos vazamentos devem mostrar a relação do juiz com a Rede Globo, né? E arrisco a dizer, se mostrarem gravações entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro antes do segundo turno, aí a eleição ela se torna inválida, né? Então, a Polícia Federal está envolvida, o juiz, o promotor e principalmente também os desembargadores do TRF4, que estão acelerando, passando na frente o processo de Lula para poder mantê-lo na cadeia, por mais um crime que ele não cometeu. Vários advogados hoje e ontem se manifestaram que se trata de um dos maiores crimes jurídicos da história do país. Não é? Pense nisso e imagine se fosse um parente seu o que está acontecendo. O que você faria? Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like, participe do canal, não é? Mas é inacreditável, é uma coisa imoral, antiética, não é? E que leva a grande parte do povo brasileiro a se manifestar contrário a esse tipo de ilegalidade, tá? Prometo que amanhã eu volto a falar de Paulo Freire e a sua influência em Antônio Gramsci, né? Marcuse, da Escola de Frankfurt, né? Que fala sobre a pedagogia que cria senso crítico, não é? Reflexivo e que permite o ser humano, mesmo humilde, que nunca baixa a cabeça para se humilhar diante de ninguém. Ok? Até a próxima e fui.